Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar sobre o BDR Tesla, sobre a empresa Tesla do Elon Musk, que esteve nos últimos dias sob ataques terroristas, pessoas atirando contra lojas da Tesla, vandalizando veículos, jogando bombas em veículos da Tesla, por revolta contra o Elon Musk, porque o Elon Musk ah, está ajudando o Trump naquele DOGE, né, o Departamento de Eficiência Governamental, a encontrar fraude, desperdício e ineficiência no governo americano. E encontraram coisas como, por exemplo, pessoas com 320 anos recebendo aposentadoria. Obviamente, a pessoa nem existe, né? E dinheiro sendo, bilhões de dólares sendo enviado para estudos sobre animais transexuais, coisas assim, obviamente fraudes, né? Coisas que não deveriam existir. Eu até me pergunto o que existe no Brasil, o nível de fraude que deve existir no Brasil, se nos Estados Unidos, que tem fama de ser um país sério, um país mais poderoso do mundo, se lá acontece isso, os senhores imaginam o que acontece com os pobres reais que a gente paga ao governo? Hoje está subindo fortemente a Tesla, porque o Donald Trump ontem avisou: olha, ataque terrorista contra empresas não serão tolerados, serão processados como terroristas aqueles que assim fizerem. E o Elon Musk avisou que vai dobrar a produção nos Estados Unidos nos próximos 2 anos, em resposta às medidas do Donald Trump, que são excelentes para os empreendedores, né? Que é isso que nós precisávamos no Brasil. Providências que incentivem as pessoas a querer montar empresas, querer expandir suas empresas. Nas 10 companhias do mundo, a Tesla ainda está em 11º, deu uma subidinha aqui, e obviamente, como os senhores sabem, ela andou caindo muito por causa dos ataques terroristas e das críticas à atuação do Elon Musk contra a fraude esquerdista, né, no governo. Então aqui está a queda bem forte e aqui voltando a subir. Então, estava valendo 800 bilhões de dólares, fica em 11º na lista das 10 mais valiosas do mundo. Primeira Apple, depois Microsoft e Nvidia. Apple com 3,2, Microsoft 2,85, Nvidia 2,82. Então, para efeito de, antes da gente começar a apresentação, para efeito de até onde a Tesla pode chegar, para só ficar na frente dessa turma aqui, a gente está com 800 bi, então um potencial de ganho de 4 vezes. 4 vezes. A ação está 45 hoje, daria 45 vezes 4. Lembrando, não é conselho de investimento, isso aqui é para fins educativos, para a gente fazer um exercício de futurismo. É 180 para ela ficar em primeiro, abaixo daquilo que eu falei que eu esperava para esse ano, que os senhores vão lembrar que no final, acho que final de dezembro do ano passado, eu falei a minha expectativa para 2025 é R$ 210. Muita gente rachou o bico de rir quando ouviu, e agora porque a ação estava R$ 90, né? A 45 ainda mais, né? Parece absurdo. Teria que multiplicar por 4 e mais um tantinho ainda. É possível ainda, Wagner? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então é isso, essa é a situação. Vamos falar sobre o Robotaxi. O Robotaxi é o carro o Uber sem motorista da Tesla, né? Vai ter o Robotaxi dedicado e vai ter os carros normais que viram Robotaxi. Então, esse aqui é o Cybercab, que é o Robotaxi dedicado, né? Um carro feito especificamente para isso. Então, vocês veem, ele tem só 2 portas, tal, e é compacto. E realmente é para a pessoa pegar o veículo, fazer a viagem dele e realmente pagar com o aplicativo e tal, e ficar por isso mesmo. E os outros carros da Tesla, eles têm o potencial de ser robotáxi também, porque eles têm o FSD, né, que é o Full Self Driving, que é o auto
se autodirige por completo, a tradução ao pé da letra seria. Que é, você aperta o botão lá, diz para onde você quer ir e ele vai e você não precisa fazer nada. Isso está previsto para ser lançado em junho com o aplicativo tal, em 2 ou 3 cidades. Daí as pessoas vão poder instalar o aplicativo, chamar esses veículos, fazer suas viagens como fazem com o Uber. Então, vamos primeiro pensar que, vamos supor que cada um desses veículos rode mil quilômetros por mês, que é equivalente a 7 milhas por mês, né? E, e daí no final sobre $1 por quilômetro rodado. Então vamos falar 1.000 milhas, que seria. Não, vamos mil quilômetros. Então, vezes $1 são $1.000, certo? Vezes 12 é igual a isto vezes 12. Então, $120.000 de lucro por ano para cada veículo. Então, vamos baixar um pouco isso aqui. Vamos vezes. Vamos supor que cobre só 0,85. Isso cai para $102.000 por ano, ok? Daí vamos supor que a frota de veículos na cidade modelo, na cidade protótipo, comece com uma operação de 10.000 veículos. Por que é importante esses 10.000 veículos, Wagner? Porque o serviço equivalente que existe em Austin e em São Francisco, se eu não me engano, se chama Waymo. E ele opera com 700 veículos, parece. 700 veículos, alguma coisa assim. Só que teria que ser em dólar, né? Não pode ser em real. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos formatar célula, moeda seria em dólar. USD. Aqui. Então, o que acontece? Ele opera com 700 veículos. Então, se o projeto piloto em junho começar com 10.000 veículos, que é para uma empresa que tem uma frota de 7 milhões de carros, é quase nada, significa já que de cara ele é, sei lá, 100 vezes, mais de 100 vezes maior do que o único concorrente, né, que existe. Isso daria 1.000, milhão, bilhão. 1 bilhão a mais no faturamento. Mas, Wagner, o faturamento da Tesla foi 10 bi. Então significa só aumentar 10% no faturamento. Sim, só 10% no faturamento, mas preste atenção porque é importante. Eu estou falando do projeto piloto. Então, vamos supor que em 2025 seja esses 10.000, em 2026 seja 100.000. Então, aumentar 10 vezes é pouquinho, mas pensem que quanto mais a gente jogar para baixo, maior a chance da gente no final ser surpreendido para o bem, né? Então nem precisa fazer a conta. Como é 10 vezes maior, de 1 bi vai para 10 bi, o que acontece? O faturamento da Tesla sobe de 10 para 20 bi. Então percebam que quando eu digo para os senhores que o ano que é relevante realmente para a Tesla, ela sobrevivendo essa fase difícil aqui da esquerda perseguindo, pessoas tentando atacar o Elon Musk e tal, é o ano que vem. Porque nessa fase ainda embrionária do robotáxi, ele está faturando o que a empresa fatura como um todo hoje, 10 bilhões a mais. Então, para o ano que vem já dobraria o faturamento. E o PL, por exemplo, que hoje é 100, cairia para 50. Então já ficaria um PL que muda totalmente a forma de ser vista a Tesla. Então a gente coloca aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Isso, ok. Então, só para a gente falar um pouco. A PL é um negócio meio estúpido. Eu concordo que não é essas coisas, mas como é uma métrica que a gente usa, então vamos. P/L, vamos colocar ele aqui. PL é preço sobre lucro. Você divide
o preço da ação pelo lucro. Então aqui hoje o PL, hoje o PL está em, hoje o PL antes da operação é 100, certo? Então tira, aumenta 1 bilhão, vai para 90. Daí no ano que vem, 2026, vai para 50 o PL. Só para vocês terem uma ideia do impacto do PL tão somente no robotáxi progredindo aos pouquinhos aqui. Daí, obviamente, aqui vai dobrar, então de 10 vira 20, então você vai ter 30 bilhões, o PL vai para 30. E daí aqui dobra de novo, daí você vai ter... acho que aqui é melhor começar a fazer a conta. Então aqui eu tenho... Aqui eu tenho 10 bi, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu puxar isso aqui. Vou fazer a mesma conta que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Daí então você põe aqui igual. Põe faturamento 1.000 por veículo. Não, perdão, faturamento 102 mil por veículo vezes o número de veículos seria 100 mil. Aí dá 10 bi, certo? 2027 a gente vai ter novamente igual faturamento vezes veículos. O que eu fiz errado aqui? Por que menos? Eu apertei menos por engano em vez de vezes. Então dá 51, 2027, 2028. A gente tem de novo faturamento vezes veículos. Deve ter apertado menos de novo, né? Vezes veículos. 2029. De novo, faturamento vezes veículos. E 2030 nós temos faturamento vezes veículos. E aí a gente chega a um valor tão alto que a gente está com 25 vezes o lucro da Tesla hoje, seria só de robotáxis em 2030. Daí a gente tem que pensar que começa a chegar no teto, né? Chegar no teto da valuation possível, né? Daí, obviamente, aqui já está batendo 4 o PL, já não faz diferença nenhuma. Mas se os senhores vão pensar que o PL, o justo para a Tesla seria 50, então aqui em 2030, seguindo dessa forma o robotáxi, a gente teria aqui, aqui está 10, 20, seria 10 vezes mais só com o robotáxi. Então vamos supor, dos 45 aqui já teria que ir para R$450 para ser o justo, né? Com o robotáxi tão somente. Esse é o pico, Wagner, 2 milhões e meio de carros em 2030. De robotáxi dedicado, né? É uma conta bem de papel de pão, porque na verdade, se a Tesla estiver produzindo 10 milhões de veículos por ano em 2030, incluindo o Cybercab, nada impede que mais do que 2 milhões e meio estejam sendo usados para esse fim, né? Porque todos os veículos da Tesla têm a possibilidade, todos eles dirigem sozinho, é isso que eu quero dizer. Então você pode usar ele como Airbnb. Você tem um modelo Y da Tesla, o modelo 3, qualquer que seja o carro, Cybertruck, você pode apertar um botão lá no aplicativo e falar, vai trabalhar para mim, vai gerar dinheiro para mim, vai fazer corrida. Como se fosse um Airbnb, você tem um cômodo a mais na casa e resolve alugar ou não alugar. Seria o equivalente. Mas eu estou deixando tudo isso de lado para tão somente pensar em 2 milhões e meio de veículos
por ano em 2030. É falho essa conta, por quê? Porque na verdade isso é cumulativo, isso é quanto está produzindo por ano. Mas todos esses foram produzidos para trás, eu teria que jogar na conta. Mas é tão absurdo o quanto aumenta, que nem igual a gente viu aqui, para estar num preço justíssimo seria no mínimo 10 vezes mais o valor aqui de hoje. Isso é só o robotáxi, né? Sem considerar a venda de veículos e sem considerar o Optimus Droid. Agora vamos falar sobre o Optimus Droid. Lembrando, não é conselho de investimento isso. A Tesla falou que vai produzir 10 mil Androids este ano e pretende multiplicar por 10 esse valor em 2026. E daí aqui eu fui extrapolando um pouco os números deles e cheguei a 10 milhões de Androids em 2030, que vai ser o meu teto. Se é pouco, se é muito pouco, não importa tanto. Para vocês terem uma ideia, como o Android é bem mais leve que um veículo, a dificuldade de produzir 10 milhões de Android seria o equivalente a produzir 500 mil veículos, porque é 20 vezes mais leve, até mais 30 vezes mais leve, então gasta bem menos material, né? Vamos pensar em custo por veículo. Cada veículo da Tesla hoje tem um custo médio de 30 mil dólares, vamos supor que seja. Em teoria, 35% disso é mão de obra. Então, 30 mil vezes 35%. Então, 10.500 dólares é mão de obra, ok? Então, vamos supor que a Tesla pegue esses primeiros Androids. A Tesla hoje tem 100 mil funcionários, certo? É isso que ela tem, eu estou afirmando. Então, vamos supor que os primeiros 100 mil produzidos no ano que vem, nenhuma ela venda para fora. Ela coloque todos esses Androids nas suas fábricas. Ou seja, dobrando para 200 mil funcionários, 100 mil humanos, 100 mil androides. Se ela tiver, sei lá, 6, 7 fábricas, incluindo as fábricas maiores e as menores, que são as de bateria, essas coisas, sei lá, dá 6, 7 fábricas, você pega 100 mil, divide, dá mais ou menos de 10 a 15 mil por fábrica. Então, o que acontece? Esse custo de 10.500, vamos supor que graças a isso dobrou a mão de obra e vamos supor que dobre também a produção, certo? De modo que o custo por veículo caia para 5.250. Por quê? Porque o custo do robô é zero, mas o custo do ser humano é 10 mil, você dobrou, daí cai pela metade, então, porque agora metade da mão de obra é humana, metade da mão de obra são os androides. E esses 5 mil dólares, vamos supor que o lucro médio da Tesla é 10 mil dólares por veículo, ele aumenta para 15 mil dólares por veículo. Ou seja, a gente dobra a produção e aumenta o lucro por veículo em 15%. Isso tão somente pegando esses 100 mil em 15%, não, em 50%, perdão, em 5 mil dólares. Você dobra a produção e aumenta pela metade o lucro por veículo. Significa que aqueles 10 bi que a Tesla fatura por ano, vou usar esse 100 bi que já está pronto aqui. Não dá. Então, aqueles 10 bi que a Tesla fatura por ano, deixa eu colocar 100 mil. Deixa eu puxar aqui. 100 milhões. 2. Aqueles 10 bi que a Tesla fatura por ano, dobra a produção e aumenta 50% o lucro. Então a gente teria aí a possibilidade de chegar a 30 bilhões por ano, tão somente se pegar os 100 mil robôs e colocar Por que 30, Wagner? Dobrou a produção, certo? De 10 bi vira 20.
mas aumentou em 50% o lucro por veículo vendido. Daí você pega mais 50% dos 10 primeiros. Então, 30 bilhões de dólares por ano, ou seja, 3 vezes o faturamento atual. Só isso já dava o PL cair para 30, porque o PL está 100, então o PL caía para 30, que seria... Já todo mundo ia estar falando que a Tesla está baixíssimo o preço. E daí para voltar para um PL 50, a ação tinha que pelo menos aumentar em 50% o valor que está agora, que seria 45 mais 50, dá 67,50. Então, o potencial de valorização para o ano que vem de 50%, para o ano que vem não, para esse ano, né? Não, é para o ano que vem. Quando fechar o ano que vem, de 50%. Tirando o Robotaxi, que a gente viu aqui que o potencial é gigantesco, né? Ok. Então, esse é o potencial pro Optimus, tão somente usando eles nas fábricas. Porém, parem para pensar isso. Os custos são 30 mil dólares, certo? A próxima leva de Androids 2027, em vez de vender para o público externo, a Tesla vendesse para os fornecedores de peças e equipamentos dos veículos e Androids. Ou seja, a gente e eles conseguissem cortar cortar também em... Aqui sobra 20 mil dólares. O que sobrou foi 20 mil dólares do custo do veículo. Isso são peças e equipamentos, fornecedores de terceiro, etc. Daí eles conseguem também diminuir pela metade o custo da mão de obra, que significaria, vamos supor que o custo deles seja 50%, né? Então, o custo deles seja 50%, eles repassam para a Tesla, vamos supor que a margem deles seja 20%, então o custo deles seria 18 mil, não, seria 16 mil, vamos supor que seja 15 mil, o custo seja 15 mil, e eles vendem para a Tesla por 20. Eu vou fazer uma conta bem generalizada, né? Desse custo, 5 mil é mão de obra, 30%, divide por 2, 2.500 dólares. Então, eles passam a ter um custo de 17.500 dólares. E repassam para a Tesla repassam para a Tesla 1.750 dólares desses 2.500 que eles tiveram. Então, 7 mil. Daí você já tem aqui um aumento de mais 30%. Não, 30% não, deu 5 mil... 10 mil, 1.700, mais 17%, então aí já aumenta de novo. A produção aumenta muito mais e também o lucro também aumenta um pouquinho, não é tanta coisa, 20%, mas é significativo também. Isso para 2027, né? Então, mas vamos supor, então, obviamente não vai dar de graça para os fornecedores. Então vamos supor que a Tesla alugue para o fornecedor por 10 mil dólares 10 mil dólares é muito pouco. Por 1.000 dólares por mês, vamos supor. Wagner, 12 mil dólares por ano é muito pouco por Android. Vamos pensar assim, senhores. A diferença entre esse produto e os outros produtos. Um produto, normalmente, ele entra no mercado, vamos supor, uma caixa de som. Ela entra no mercado por R$200, no ano que vem ela custa 100, no outro ano ela custa 50, no outro ano ela custa 40 e depois ela é descontinuada, porque ela ficou obsoleta, certo? O Android é o contrário. Como cada coisa que o Android aprender, a frota inteira sabe fazer. Imagine que você tem 20 filhos e você manda um deles só para a faculdade de odontologia, mas quando a faculdade termina, os 20 são dentistas. Este é o Android. Quando um aprende a fazer pizza, os 5 milhões de Androids sabem fazer pizza, porque eles compartilham uma hive mind, uma mente coletiva. Então, eles começam valendo muito pouco, porque eles não sabem fazer quase nada. Então, 12 mil dólares por ano, certo? Mas conforme vai passando o tempo, mais eles sabem fazer
mais você pode cobrar pelo trabalho deles. Então, isso aqui seria... É o contrário, né? Eu fiz errado aqui. Então, em 2027, né? 500 mil vezes 12 mil dólares por ano dá 6 bilhões de dólares. Então, em 2027, só o que entra anualmente em aluguel do robô já é 60% do que a Tesla fatura hoje. Em 2028, por óbvio, a gente segue o mesmo número, que seria igual a isso vezes... Sempre eu aperto menos. Vezes isso. E vamos ver se ele faz sozinho isso. Não. 5 milhões vezes... E daí então a gente tem aqui 2028, 2029, 2030. Tem uma coisa errada aqui. Tá, perdão. Eu coloquei 2027, 2028, 2029 e 2030, tá certinho? Ok. Então a gente tem aqui, senhores, em 2030, o que entra em revenue, em faturamento, em faturamento para Tesla, já livre de impostos, né? A gente está calculando aqui o que sobra em lucro mesmo, né? em profit net, 120 bi, ou seja, 12 vezes o faturamento de hoje em 2030, com 10 milhões de Android sendo produzido por ano. Wagner, 10 milhões é muita coisa. Como eu falei para os senhores, é o equivalente a produzir 500 mil carros. Mas percebam que, onde essa conta é uma conta de papel de pão, eu ignoro a frota anterior. Eu estou falando quanto aumenta para os senhores quanto aumenta a cada ano, ignorando que, na verdade, isso aqui dá quase o dobro, porque tem uma frota anterior, é pequena, começa pequena e depois aumenta muito rápido, a ponto de que aqui ela já é quase um montante de 2030 e daí por diante vai ficando muito maior. Eu propositalmente não sigo além de 2030 porque os números começam a ficar ridículos de tão altos. Então aqui a gente tem 10 vezes mais o faturamento de hoje e, como a gente viu, aqui a gente tem 25 vezes mais o faturamento de hoje. Então daí dá o quê? Dá 35 vezes o faturamento de hoje. Que daí, você está querendo dizer que a Tesla pode aumentar 35 vezes até 2030? É possível sim. E não é conselho de investimento. Então, vamos recapitular. Esse é o futuro da Tesla com o Android, com o Cybercab, totalmente ignorando venda de carro. E também venda de serviços, como, por exemplo, o pacote FSD, o pacote de piloto automático total, né? Que a pessoa pode assinar, como assina no Netflix, etc. Não, estou falando só de usar o Uber, ignorar a frota anterior, tanto para o Android quanto para o Robotaxi, só com aluguel, sem contar a possibilidade de vender esses produtos, só alugá-los. E o alugar é um modelo correto, porque se você aluga esse robô aqui, quando ele der problema, você pega outro. Isso porque aqui a gente está falando de até 10 milhões de robôs, uso nele no contexto industrial, serviços e comércio em geral. Se nós começarmos a falar em baixar esses preços, porque obviamente os custos vão baixando exponencialmente. Então, chegar ao ponto que uma pessoa possa contratar esse robô por, sei lá, $200 por mês, 6 mil dólares por $200 por mês, daria $2.400 por ano.
Daí você abre um leque, por exemplo, de usar esses Androids para cuidador de idosos. Imagina você ter o Android cuidando do seu pai, da sua avó, e você sabe que aquele Android não vai maltratar de jeito nenhum, ele não tem nenhum tipo de interesse que não seja o bem-estar do seu pai, do seu avô, uh, que vai conversar com ele, tem uma personalidade, tem uma voz, vai poder se adequar aos gostos do seu pai, se ele gosta, se seu pai, seu avô é cristão, ele vai poder o dia inteiro falar das coisas da Bíblia, citar trechos, fazer a comida favorita do seu avô, deixar a casa limpa. Se tiver algum tipo de infestação, ele combate ratos, baratos, o que for. Então, um produto desse, mais por $200 por ano, por exemplo. Para o Brasil, país miserável, obviamente é caro, mas para um país rico, $500 é barato para um produto desse. Então, sem contar esse tipo de utilização, porque daí o potencial poderia ser até 20 milhões. Ah, Wagner, vai ser disruptivo com o mercado de trabalho. 10 milhões de robôs. No nosso mercado de trabalho é 4 bilhões de pessoas. Então, 10 milhões de robôs representa o quê? Vamos pôr aqui 4 bi. 1, 2, 3, 4. 40 mil. 400, 4 bi. Então, você tem aqui 10 milhões dividido por 40 mil. É vezes 100, né? Igual, para dar em porcentagem, vezes 100. É 0,25% da força de trabalho do mundo, ou seja, é 1 em cada 400 trabalhadores do mundo. Ou seja, não é nem o suficiente para atender a demanda crescente de mão de obra que existe no mundo, já não é atendida porque ninguém se interessa ou porque ninguém tem a qualificação. Então não é disruptivo para o mundo, mas é extremamente disruptivo para o acionista da Tesla. Então essa é a razão pela qual eu permaneço comprado em Tesla, não vou vender nenhum único BDR. Existe a possibilidade de tudo dar errado? Sempre existe. Pode cair um meteoro, matar todo mundo, pode acontecer o apocalipse, começar o fim do mundo. Quanto pode valer a ação da Tesla na pior das hipóteses? R$0. Essa é a pior das hipóteses. Sempre haverá qualquer, seja poupança, CDB, tesouro direto, sempre sempre haverá a possibilidade de tudo dar errado. Quando você casa com alguém, a pessoa pode te largar, te abandonar e ir embora com outra pessoa. Sempre existe a possibilidade de tudo dar errado. Sempre existirá, em tudo. Mas qual que é o potencial? O potencial que você enxerga hoje, Wagner? Eu enxergo um potencial de 2030 de 20 a 100 vezes o que está valendo hoje. A gente viu aqui numa conta de papel de pão, 35 vezes a gente viu, certo? Eu vejo hoje de 20 a 100 vezes a possibilidade. Não é conselho de investimento, é o que eu vou manter comprado, vou ficar por essa razão. Porque eu acho que em 2030 vai estar valendo de 20 a 100 vezes o que vale hoje. Você ainda mantém o seu 210 por ano para 2025? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que, assim, se quando passar essa questão do Dodge, da atuação do Elon no governo, quando os americanos perceberem o fruto do esforço para combater a fraude, o mau gasto, essas poucas pessoas que odeiam a Tesla, odeiam Elon Musk, eles vão ser silenciados pela grande maioria que ama os esforços do Donald Trump, do Elon Musk, para combater a fraude, o desperdício, etc. Assim, eu creio que há um potencial, sim, da Tesla chegar naqueles 210 que eu falei, que significaria mais de 4 vezes o que está hoje, né? Obviamente, agora vendo a ação a 45, dá a impressão que é muito difícil chegar, né? Porque, vamos ver se está 45 mesmo.
Ainda está 45. Dá a impressão que é muito difícil, porque teria que quadruplicar. Mas só para os senhores entenderem, a mínima no último ano foi 22, a máxima foi 94. Então, ela aumentou mais de quase 5 vezes da mínima para a máxima. Então, não me espantaria ver a Tesla de novo na máxima, que seria de 45 e para 210. O que precisa para isso acontecer? Sinais claros desse futuro que eu estou aqui analisando, prognosticando se descortinar. Esse futuro começar a se descortinar, começar a acontecer. Isso é o que é preciso para que a Tesla realmente chegue nisso nesse ano. Mas para mim é indiferente, como eu disse, eu vou até 2030 e sempre lembrando, tudo isso é ilusão, é dinheiro, é ilusão, riqueza é ilusão, investimento é ilusão, o que importa é buscar primeiro o reino dos céus e todas as coisas serão acrescentadas, acreditar em Cristo, confiar em Cristo, salvar a alma. Isso aqui é coisas da vida, são picuinhas da vida, coisas que fazem parte do nosso dia a dia, são coisas que, embora à vista da eternidade é tudo sem sentido, mas a gente está vivendo aqui, a gente tem que lidar com essas coisas. Mas se você não salvou a sua alma ainda, Cristo não salvou a sua alma, obviamente isso aqui é estúpido, é inútil. Você teria que primeiro aceitar Cristo e depois se preocupar em onde você vai colocar o dinheiro que sobra. Mas se o mundo não acabar, não cair meteoro, não começar o fim do mundo, essas são as possibilidades que eu enxergo, de 20 a 100 vezes o que está valendo hoje. Então, esse é o vídeo de hoje, não é conselho de investimento, espero que tenham gostado e até a próxima.